De qualquer forma, vamos começar aqui por um que eu vi no X e que, obviamente, me chamou muita atenção. E vocês podem se perguntar: poxa, por quê? Por que te chamou tanta atenção? Simples, porque o Zé dos Animes fez um vídeo falando sobre as mentiras que te contaram sobre Bleach e você acreditou Ichigo Kurosaki. E na thumb tem escrito protagonismo forçado, que é uma das coisas que eu mais já ouvi na minha vida, principalmente naqueles grupos de amigos. Hum, nossa, bati o dedo. Naqueles grupos de amigos onde, tipo, todo mundo via anime e. E sempre tinha aqueles que nunca viram Bleach, só tinham ouvido falar de Bleach pelo que o pessoal comentava. E bem, vamos lá, vamos ver o Zé defendendo aí o Você Ichigo, que já ouviu alguém precisa. dizer que o Poxa, Ichigo só vence infelizmente, com né? protagonismo? Ele ganha poder do nada e sempre dá um jeito de derrotar o inimigo no último segundo? É, igual todo protagonista de Shounen, inclusive o Naruto e o Luffy. Você falar do Luffy, acho que, né? Provavelmente sim, e essa é uma das maiores mentiras que te contaram sobre Bleach. Hoje eu vou te provar, com fatos da própria obra, que a maioria das vitórias do Ichigo tem um porquê, uma origem e uma construção muito mais profunda do que parece. E que não Bota profunda nisso, tá? E eu vi isso na comunidade do YouTube. Eu não vejo quase nada de coisas da comunidade do YouTube. não é protagonismo. E se você é fã de Bleach ou já acreditou nessa mentira, fica comigo até o final, porque esse vídeo vai mudar a forma como você enxerga o protagonista. Mas antes, já pensou em criar seus próprios personagens de animes? Tipo, imaginar um vilão tão estiloso quanto o Kyoha, ou um personagem com a vibe do Green Joe e conseguir desenhar ele do zero, direto da sua cabeça? Se isso parece impossível, relaxa. O curso Desenhando Animes foi feito exato pra essa galera. O link tá na descrição. Vão aqui no link da descrição dele. É, bem, tá na descrição dele. Vamos lá no vídeo original. São para você fazer a matrícula hoje mesmo. Para começar, precisamos ir para o começo de Bleach, mais precisamente no capítulo 1. Sim, o primeiro capítulo já deixa explícito que o Ichigo não é um ser humano comum. Mesmo antes de ganhar o poder de Shinigami emprestado da Rukia, sem saber, inibiu a Shinigami de sentir a Reiatsu do Fishbone de tal forma que ela só sentiu a Reiatsu do Hollow quando saiu do quarto do protagonista. Mas muita gente ignora isso, tá? Até hoje, um monte de gente ignora isso pra falar que nunca fez sentido quantidade de poder do Ichigo, que sempre veio do nada, nunca foi explicado. Cara, literalmente, como ele falou, no primeiro capítulo. Tá literalmente no primeiro capítulo. Isso sem Ele falar literalmente, que nesse ele quebra um Bakudou, é um Bakudou, um Hadou de selamento. Então, tipo, sabe? mesmo capítulo, o Ichigo quebrou um Kidou ainda sendo humano comum, algo que não Ichigo deveria é um ser mage. possível e que No universo de Spellcasters, o Ichigo seria um Spellcaster, na verdade, Hyper. Se você pensar pela etimologia certinho, o Ichigo seria um Spellcaster. Um Spellcaster no estilo do Seishin, literalmente. Sabe? A questão de ciclo e tal. destruiria sua alma, de acordo com a própria Rukia. E isso não é protagonismo. Como Mas pela mana e tal, o Spellcaster, tem que lembrar, Hyper. Um Spellcaster, ele tem o dobro da quantidade e capacidade de mana de um Mage, que é a maior quantidade e capacidade de manas existente no universo de Spellcasters. Lembra? Lembra? Então, tipo, eles seriam Spellcasters. Parece que as pessoas não gostam mais de mistérios nas obras, que triste. Cara, eu ouvi uma vez. Eu ouvi um cara uma vez comentando que se Bleach, One Piece e Naruto fossem lançados hoje em dia, eles não fariam sucesso. Porque são obras mais lentas e cadenciadas para uma geração TikTok que quer dopamina 100% do tempo. E de certa forma não tá errado. Só que eu acho que essas obras ainda quebrariam bolhas porque são obras muito boas. Mas ainda assim, não tá errado. São obras que talvez não tivessem tanto sucesso por causa desse jeito muito, desculpa, muito merda de consumir conteúdo que as pessoas têm hoje em dia. é o primeiro capítulo, o autor está estabelecendo as coisas, e esse é o primeiro sinal claro de que o Ichigo não é um humano comum. Algo que fica ainda mais claro durante o arco da Guerra Sangrenta dos Mil Anos, com a revelação bombástica sobre o seu nascimento. Ichigo é um fruto de um Shinigami com a Quincy, que tinha sido infectada por um Hollow criado por Aizen. Quando a Masaki ficou grávida do Ichigo, a essência do Hollow se agarrou à alma dele, dessa forma, fazendo dele um híbrido perfeito das 4 principais raças de Bleach: Shinigami, Quincy, humano e Hollow, algo que nem mesmo o Rei das Almas é, já que ele não
não deu origem aos poderes Hollow, mas apenas aos poderes Shinigami, Quincy e Fullbring, que de forma bem resumida são humanos com poderes. Por causa disso, naturalmente, o Ichigo já tem um poder gigantesco e tem uma taxa de crescimento absurda, e é por isso que ele evolui rápido em certos momentos da obra, como o da luta do Grimmjow para o Kyoha, que sem nem mesmo ter feito algum tipo de treinamento, o combate dele contra o Espada número 6 fez ele evoluir. Além disso, desde o... Mas é aquela questão também, naquele ponto, o Ichigo ele não estava evoluindo só pela questão de treinar e desenvolver não sei o que querendo ou não, que tem muitas obras. Principalmente no arco do Recomundo, o Ichigo ele tava naquele ponto ficando mais forte por se entregar mais ao seu lado bestial. Ao ponto que chega um momento que ele perde o controle. Que o lado bestial controla ele. E a melhor representação disso são as máscaras. Isso é incrível. Cara, é um dos bagulhos mais irados de Bleach. É um bagulho que muita gente ignora também, né? Como sempre. É incrível isso. mostrado que o Ichigo não controla bem esse poder. Por isso a sua Reiatsu oscila demais. Uma hora fica... E a parte mais engraçada é que isso é um bagulho que todo mundo pode ser vítima disso, tá? Eu, por um pouco período de tempo, porque mais ou menos na época que eu comecei a acreditar em algumas mentiras de Bleach, foi na mesma época que eu conheci o canal do Bleach Brasil. Então, tipo, eu comecei a acreditar em umas mentiras de Bleach e eu conheci o canal do Bleach Brasil. Aí eu vi que, porra, calma, não é bem assim, sabe? Foi onde eu voltei e reli o mangá pela primeira vez. Então, todo mundo é sujeito a cair nesses bagulhos. O próprio Narrativando. Não ironicamente, eu conheci o Narras pelo canal, pelo vídeo dele que ele fala mal pra caralho de Bleach, que ele fala um monte dessas falácias, que que ele desmente elas num outro vídeo que ele fez depois, onde ele estava relendo o primeiro capítulo e estava relendo o Bleach, foi onde ele começou a fazer as análises de Bleach e tal. Quando eu conheci o Nado, eu olhava pro canal dele e falei, mano, o cara não sabe de nada que tá falando, velho. O cara não sabe sobre Bleach. Bem, ele só faltava ele reler. E olha só, né? Hoje em dia o cara tá lá. É basicamente a Wikipedia de Bleach pra muita gente. E até pra mim, eu acho ele um dos caras que mais conhece Bleach aqui na parte do Brasil. Eu acho, tá? Minha opinião. Se tiver outra pessoa, só fala aí. Isso me lembra o cara que era um espada, mas foi rebaixado. E ele fala pro Ichigo virar um monstro, um demônio. Sim. Ele fala pro Ichigo parar de ter piedade, né? O espada Privaron lá que ele enfrenta lá. Ele fala pro Ichigo parar de ter piedade dos seus oponentes, porque nem todos vão ser que nem ele, né? Se torne um verdadeiro demônio, ninho, né? Ele fala. E é basicamente sobre isso o Recomundo mesmo. É ele indo mais e mais fundo neste lado dele. Ao ponto de que, tipo, quando ele perde o controle totalmente, quando ele volta, ele não confia nem no próprio poder. Que é o fato, né, de quando ele usa o Getsuga no Yami, que ele derruba o Yami, ele coloca a mão na máscara e eles falam. E tem um pensamento dele, né? Falando que, tipo, se a máscara não tá mais pesada. Isso é muito louco. muito baixa, outra supera limites inimagináveis. E quem explica isso muito bem é o Isso aqui, esse quadro é bom pra caralho. É a forma que eles têm pra derrotar o Rei Quinch. Só não fazem porque não querem. No capítulo 49, a situação em que o menos grande invadiu a cidade de Karakura lá no início de Bleach. Ao comparar o Ichigo com uma torneira aberta o tempo inteiro, sem controle algum sobre a liberação da água. Outro ponto que mostra essa oscilação, na primeira batalha contra Renji, quando o Tenente e o Byakuya vão atrás da Rukia. No começo, o Ichigo tem dificuldades contra o Tenente, principalmente quando ele libera Zabimaru, que inclusive é a primeira Zanpakuto liberada que vimos na obra. E muito bonita. Eu acho a Shikai da Zabimaru linda pra caralho. A primeira Bankai, né, a falsa Bankai eu acho legal. Só que a verdadeira Bankai eu acho irada. Principalmente o que foi mostrado no anime. Porém, repentinamente, o seu poder sobe demais pelo desejo de vencer o combate e também salvar Rukia. Algo que faz até mesmo um pouco dos instintos dele aflorarem e o faz ficar com um sorriso maníaco no rosto digno do seu Hollow interior. Ou seja, que é ao lado do Ichigo que gosta de lutar. A maioria das coisas que o pessoal reclama foram sedimentadas no começo da história e muito bem aplicadas ao longo das batalhas que o Digimon de Bleach teve durante a obra, tirando claro a sua história de origem, que é revelada apenas no arco final. É a partir daqui que eu irei te provar ponto a ponto que sim, em nenhuma das batalhas do Ichigo, que as pessoas reclamam que tem protagonismo, na verdade não tiveram protagonismo algum. A primeira aqui é a batalha contra Zaraki, a maior reclamação sobre essa batalha. Cara, tipo, falar que não teve protagonismo. Cara, teve o protagonismo pelo fato dele ser o protagonista. Isso significa que é ruim? Não, é só o fato de que ele é o protagonista. O que muda é se
a obra vai deixar motivos bem explícitos para aquilo acontecer, ou vai ser só aquele bagulho de, porra, ele ganhou porque ele é o protagonista. No caso de Bleach, as coisas estão lá. É só você pegar as nuances, que é o maior ponto de Bleach, que é um dos bagulhos que mais fez eu gostar de Bleach. E outras obras, não. Tipo, vai aparecer um bagulho, aquilo vai fazer o protagonista ficar mais forte, ou ter algum ponto de virada, e vai acontecer. É obra por obra, cada um gosta do que gosta, né? Infelizmente. O Calvo, eu não falei, Olha, infelizmente. que o Ichigo venceu o Zaraki, que era um monstro sem ter Bankai por ganhar poder do nada. Mas será que isso faz sentido? O embate entre Ichigo e Zaraki começa no capítulo 104 do... Cara, é foda isso, né? Tipo, ganhar poder do nada. Não, é literalmente, ele ganha porque ele lutou, porque ele emprestou um pouco do poder do velho Zangetsu. Tipo, literalmente é falado isso, sabe? O Zangetsu fala pro Ichigo que não é... Por que o Ichigo ele tá temeroso, não sei o quê, sendo que, tipo, ele fala pro Ichigo, Ichigo, ouça os gritos da Zanpakuto dele, que ele não está ouvindo. Ele está lutando sozinho. Aí o Ichigo fala, verdade, então vamos lutar junto, empreste-me um pouco do seu poder. É quando o velho libera um pouco do poder dele, aparece uma máscara Hollow atrás dele, olha só um foreshadow aí desde sempre. E o Ichigo, com o poder que lhe foi liberado um pouco do velho Zangetsu pra ele ganha do Zaraki. Só que ele não é uma batalha, não é um ganho tão ganho. Porque o Ichigo, ele aceita pra ele que ele perdeu. Porque se a batalha precisasse continuar, ele não conseguiria. Então ele aceita, ele fala que perdeu e cai. Então, teoricamente, o Ichigo até perdeu a batalha, se você for ver por esses termos técnicos. Só que o Zaraki, olhando pra própria Zanpakuto e Caralho 4, vê que não, ele perdeu. O Ichigo e a Zangetsu ganharam. Ele perdeu. É a partir desse ponto até que a gente começa a ter trabalhado um pouco a questão do Zaraki atrás da Zanpakuto dele. De tentar se reconectar. E é um puta bagulho incrível. O, o fato de quando ele pergunta, né, se ele pergunta pra Zanpakuto dele se ela tá ali, se ele ainda pode ouvir ela, né, se ela tem chance de responder. A gente tem um close na Yachiru. É um quadro de close no rosto da Yachiru olhando pra ele. E aí vem um ponto muito legal, que é de um vídeo, que é um bagulho que eu ia falar num vídeo sobre a luta do Kenpachi Zaraki, que nunca saiu e agora vai ser mais difícil ainda de sair. Que é o fato de que muita gente fala do fato da Yachiru ficar gritando o nome do Zaraki, não fazer muito sentido, porque, porra, cara, dá a impressão que o Zaraki vai morrer, um bagulho assim. E foi uma trollada do cubo. A minha interpretação dessa cena é que aquilo ali é sim um grito da Yachiru, mas não seria um grito dela gritando de preocupação. É como se fosse um grito da parte subconsciente dela, vamos dizer assim, entre aspas. Não sei uma forma melhor de colocar esses termos técnicos. Dela, como a parte dela ser uma Zanpakuto tentando alcançar o Zaraki, só que ele não ouvindo. Que é um bagulho que é explicado até mais pra frente, que tipo, como o Zaraki se nerfava, ele nunca conseguiria ouvir o poder do Zanpakuto dele, porque ele estava muito mais fraco do que ele deveria ser. Que é uma coisa que o Nimaya fala pro Ichigo. Quando você é fraco demais, sua Zanpakuto não te reconhece. O próprio White fala isso, que é a questão do cavalo e do rei. Quando você tá fraco demais, seu Zanpakuto não te conhece. Você nunca vai conseguir se par nem ouvir a seu Zanpakuto falando com você. É literalmente por causa do Zaraki. Não porque ele era fraco, mas é porque ele estava mais fraco do que ele deveria ser. E eu acabei de olhar pra minutagem. Tem 3 minutos de vídeo, a gente só foi 3 minutos. Vamos voltar, né? Da play? do mangá, Zaraki, conhecido por sua imensa força e sede de batalha, impõe a pressão Até os capitães têm isso, mas deles ninguém reclama. espiritual da jogadora desde o início. Sua presença é tão intensa que incapacita o Ganju e o Hanataro. Zaraki, confiante em sua superioridade, permite que o Ichigo ataque primeiro. No entanto, o protagonista não consegue sequer arranhá-lo, evidenciando Porque esse design do Zaraki com ensinos é icônico, mas é o pior design dele. Ele com cabelo solto e grandão é muito exagerado. assim a diferença de poder entre eles. O Zaraki até mesmo explica que a Reiatsu do Ichigo é insuficiente para penetrá-lo, lá ele. Isso se deve porque naquele momento a Reiatsu do Kenpachi era muito maior do que a dele. Em uma batalha entre Shinigamis é uma batalha de Reiatsu. E esse combate se desenrola É o famoso 3x1, tem como não, Ichigo é gravemente realmente. ferido. Após isso, ele tem uma experiência em seu mundo interior, onde tem uma conversa com o velho Zangetsu. Esse encontro é crucial para que o Ichigo compreenda a importância de confiar e se conectar com a sua Zanpakuto. Esse momento E é um dos pontos mais legais de Bleach, na minha opinião, que é o fato de que você fica mais forte, não porque ficar fazendo treinamento sem parar e caralho a 4. É literalmente pelo fato de você se autoconhecer te dá poder.
Isso é muito maneiro. Marca um ponto de virada em sua evolução como Shinigami. Revigorado pela compreensão adquirida, Ichigo retorna à batalha com uma nova determinação e consegue ferir Zaraki, surpreendendo o capitão e demonstrando assim seu crescimento. Kenpachi, empolgado por finalmente encontrar um oponente digno, decide remover o seu tapa-olho e suprimir a sua Reiatsu, para assim lutar com todo o seu poder. E no ápice do confronto, ambos os Shinigamis desferem ataques decisivos. Ichigo, mesmo exausto, consegue resistir graças à sua conexão com os Zangetsu. O Zaraki, por sua vez, reconhece a força do Ichigo e admite que precisa se tornar mais forte. A luta termina com ambos caídos e com Kenpachi declarando o Ichigo o vencedor moral. E galera, olhando de forma simples, parece realmente algo tirado daquele canto pelo autor, mas vamos mais fundo nisso. O Zaraki poderia ter acabado com o Ichigo no início do combate, se quisesse. Sim. E isso é fato. O Ichigo sequer conseguia dar dano nele, porque a sua Reiatsu, como eu falei anteriormente, estava muito mais fraca em comparação à do Kenpachi. Porém, uma coisa que se deve ter em mente é que o Zaraki gosta de se divertir em combate, e por mais que naquele momento ele não estivesse se divertindo, Kako havia falado a ele que o Ichigo era muito forte. Então ele ficou interessado em ver essa força, e por isso ficou um tempo brincando de gato e rato. E a gente precisa lembrar, os autores fazem os personagens. Pô, um bagulho que eu acho muito interessante, que é outra coisa que eu ia comentar naquele vídeo que provavelmente nunca vai sair, é que no mesmo momento que o Zaraki tira o tapa-olho, é o momento que a Chiru libera essa aura. Ai, mas é coincidência, cara. Será que é? No mesmo momento que o Zaraki tira o tapa-olho e libera mais poder, é quando ela libera uma aura de Reiatsu, sabe? Pensando na forma que o Kubo faz algumas coisas, talvez não seja tão coincidência. Mas aqui tô chutando, sabe? De gato e rato, suposições a gente precisa aqui. lembrar, os autores fazem os personagens agirem de maneira como eles foram escritos. A personalidade do personagem e a mentalidade dele conta bastante na hora do autor fazer eles tomarem alguma ação. E isso é visto em outras obras também, como Sukuna e Jujutsu Kaisen durante o incidente de Shibuya, ou mesmo Madara contra o Gai na Quarta Guerra Mundial Shinobi, e não mostrou metade das capacidades que mostrou na luta contra Sasuke e Naruto. Sim, porque se você acha que o Gai iria vencer naquele combate, sinto muito lhe dizer, mas não iria. Mas voltando... Não, o Gai literalmente fala que ele quer ver até onde o corpo dele aguenta. Só que ele não tava falando do corpo do Gai, ele tava falando do próprio corpo dele. Ele queria ver se... o que ia acontecer se ele ficasse... até onde ele conseguiria chegar. Tanto que ele dá risada, ele comemora o fato dele ter sobrevivido pelo fato de, tipo, cara... naquele momento ali, pra ele, se aquilo não foi capaz de parar ele, nada seria. Sabe? É um ponto onde o personagem, ele tava se usando daquilo para testar a si mesmo. Pelo menos o Gai deu um porradão lindo. Sim, isso foi. Aqui é que quando o Zaraki decide ferir o Ichigo mortalmente e o perfura no peito e sai andando porque o combate foi chato, o espírito Quincy dele, o velho Zangetsu, vem em sua ajuda. O Ichigo decide que quer vencer. O ferimento dele estanca por causa do seu lado Quincy e possui a habilidade Blood Venom, que além de servir como a, entre aspas, armadura para se defender de golpes, também tem essa capacidade. Aqui você pode até mesmo questionar por que até esse momento da história, Blood dos Quincy's não havia sido apresentado. Aqui eu realmente concordo. E talvez seja o meu único ponto que realmente dou o braço a torcer. Porém, é algo tão ínfimo no contexto geral da batalha que quando você... É foda que se fosse tão apresentado de forma tão explícita, poderia acabar quebrando o mistério, né? Tipo, e é o ponto de... vale mais a pena deixar isso muito mais explícito ou manter um pouco o mistério? Eu acho a parte do mistério mais legal. Muita gente ia preferir que o Ichigo gritasse tudo o que ele pensa. Eu gosto do fato do Ichigo não falar nada e você ter momentos como no início do arco do Recomundo, onde o Ichigo ele só está deitado, olhando para cima e tem um vislumbre da mente, e na mente dele tem um vislumbre da imagem do White. Eu acho isso incrível, uma das cenas mais quão mostra como naquele momento o Ichigo estava num ponto baixo dele e, bem, ele estava se preparando para afundar ainda mais sem saber. Então, tipo, né? Vai de cada um, não tem o que fazer. Você tá lendo pela primeira vez, você consegue entender que o poder do Ichigo foi responsável por conseguir manter ele no combate. Então, ainda assim, por mais que seja algo realmente questionável, dá pra deixar passar. Porém, o que eu vou falar agora é o que realmente vai te provar que nessa batalha contra o Zaraki não teve protagonismo algum. No capítulo 109, das páginas 14 a 17, notem que o Ichigo aumenta seu poder espiritual repentinamente. Uma máscara Hollow em forma de Reiatsu até mesmo aparece atrás dele, e esse é o seu espírito Zanpakuto ajudando. A combinação perfeita para vencer o Zaraki. Aquele que lutava sozinho sem ouvir a voz da sua Zanpakuto. Você pode até mesmo falar que o subconsciente do Zaraki deveria ter ajustado o poder dele para vencer o Ichigo, já que nesse momento... Porra, mas não é assim que funciona também, porra.
Aí os caras acham que o subconsciente do Zaraki é um carinho, é um bichinho que tem um reguladorzinho, que ele vai só girando assim, ó. Não é assim que funciona, caralho. Ele primeiro teria que lutar contra o Ichigo e o corpo dele assim iria começar a fazer essa adaptação. É a mesma coisa que, tipo, se ele começar a enfrentar um oponente muito, muito fraco, inicialmente os golpes do oponente não vão fazer nada. E daí talvez é uma possibilidade se o Zaraki achar por algum motivo válido continuar essa luta, como por exemplo acontece no caso do Ichigo, o poder dele até pode diminuir um pouco para pelo menos para o Zaraki ficar mais interessante. Não é um bagulho que tipo, ah não, aumentou o poder do cara, a chavinha gira e aumenta o poder do Zaraki. Calma lá também, né? Momento da história, ele ainda fica suprimindo seus poderes inconscientemente e vai ajustando com o tempo, assim como aconteceu na batalha contra o Noitra no Ecomundo, o mesmo contra Tosen Komamura, que ele conseguiu lidar com mais facilidade. Porém, lembram que eu falei que o poder do Ichigo oscila demais? A diferença de poder dele de um momento para o outro foi tanta que o subconsciente do Zaraki não conseguiu acompanhar. E você pode até mesmo falar, Zé, mas depois o Zaraki tirou o tapa-olho, não tinha como o Ichigo vencer. E aí é que tá, jovem, não é que o Ichigo chegou no nível do Zaraki quando a Heiatsu aumentou, mas sim que ele o ultrapassou. Então o fato do Zaraki tirar o tapa-olho para liberar mais poder espiritual era para tentar chegar no nível que o Ichigo estava. Além disso, a intervenção do seu espírito Zanpakuto reforça que o Ichigo não está sozinho em suas batalhas, sejam externas ou internas. Ele The Blade is me, né? No caso, ainda não era The Blade is me, mas The Blade is me. recebe suporte. Portanto, Ainda era a vitória Lâmina do e Ichigo eu. sobre o Zaraki não The é fruto Blade do and protagonismo, mas sim uma progressão natural do seu desenvolvimento como personagem e das circunstâncias específicas do combate. Só que no caso dele, ele evolui muito mais rápido do que as pessoas normais, devido à sua natureza híbrida. Além de que, a vitória dele não foi bem uma vitória em si, Que foi design mais uma maneiro vitória esse, tá? moral. Digamos que foi um empate. O ponto que eu quero chegar aqui é que o argumento principal que falam sobre ser protagonismo, que é o poder do Ichigo aumentar repentinamente, já havia sido apresentado na obra há tempos. Ou seja, você até pode questionar o fato dele ser assim desde o começo, mas não pode questionar a aplicação da capacidade dele nesse combate, porque foi extremamente correto. É como a regra do impedimento no futebol. Existem lances em que o jogador estará impedido por 1 centímetro, e você pode até mesmo questionar que 1 centímetro é muito pouco para dar vantagem ao atacante em relação ao zagueiro, que não deveria ser dado impedimento. Porém, o ponto é que você deve questionar a regra. Ei, tá vendo tão bem do nada anúncio. Tá, a gente tá vendo bem, né? Tá. E não a aplicação dela foi correta, tá 1 centímetro à frente, portanto tá impedido. E a lógica aqui é a mesma. A premissa do personagem é essa, e a aplicação dessa premissa foi correta. E aí se você não gosta da premissa, é outra história, é um outro assunto. Que batalha incrível que é essa daí, tá? Em outras lutas polêmicas, essa regra foi bem aplicada. A batalha contra Byakuya, que ocorre durante o arco da Soul Society, sendo até mesmo o clímax da missão de... Cara, a batalha contra o Byakuya Desculpa. A batalha contra o Byakuya é literalmente o fato do Ichigo só ganhar por causa da intervenção do White. Que é mais uma vez o fato da Zanpakuto dele intervindo para que o Ichigo não perdesse ou morresse. Que é uma coisa que é ressaltada lá pra frente quando o velho Zangetsu fala que sempre que o Ichigo estava à beira de perder ou à beira da morte, quem intervia era a verdadeira Zanpakuto dele, que era o White. Então, cara, é outra coisa, tipo, mas é o poder do protagonista. Veio do nada a máscara. A máscara aparece quando ele volta a ser Shinigami, aparece na luta contra o Renji, aparece na luta contra o Zaraki e depois aparece na luta contra o Byakuya. Sem contar que, se contar contra do Zaraki, teoricamente aparece 2 vezes, porque aparece a máscara no Heiatsu do Ichigo. Antes da luta do Byakuya, se a gente contar a aura do Ichigo, a máscara aparece 4 vezes. Não apareceu do nada. O Ichigo literalmente luta contra o White no teste que o velho Zangetsu faz. No teste que o velho Zangetsu faz ali na luta contra o Zaraki. O White já tinha sido apresentado, a máscara já tinha sido apresentada. Ele só pegou elementos já apresentados e colocou na trama. Não precisa muito explicar, né? de resgate a Rukia, Byakuya é conhecido por sua imensa força e postura imperturbável e põe uma pressão espiritual esmagadora desde o início. Sua presença é tão intensa que desafia o Ichigo a superar seus próprios limites. Antes desse confronto, Ichigo já havia demonstrado uma evolução significativa em suas habilidades. Durante o seu treinamento com Yoruichi, ele desperta sua Bankai, a Tensa Zangetsu, e isso em um tempo recorde, em 3 dias, algo que muitos usam também como argumento para dizer que é protagonismo, já que os Shinigami geralmente levam anos para alcançar a Bankai. Porém, o Ichigo apenas usou um método específico criado por Urahara, que ele mesmo havia criado para despertar. Aí é uma questão de esse método podia ter sido apresentado de alguma forma antes, tipo, sei lá, a Yoruichi pensando
que talvez nós devemos usar, eu vou ter que usar aquilo para ajudar o Ichigo, sei lá, um bagulho assim, sabe? Ou sei lá, antes do Ichigo sair voando, ou depois que o Ichigo sai voando, fala Ichigo, sou idiota, ela pensa ou fala Ichigo, sou idiota, eu tinha algo para te ajudar a poder participar dessa luta, sabe? Alguma coisa assim. Isso poderia ter sido colocado antes. Poderia, não foi. É um problema, se você parar pra pensar, é uma pequena falha ali, porque é um bagulho que surgiu do nada, esse treinamento, mas o resto não. O resto ali funciona, o resto faz sentido. Bankai falsa ainda. Despertar sua própria Bankai, inclusive também foi desperta em 3 dias. E aí você pode questionar Pô, algo por que que ficou relacionado sem... ao Ah, tá, Urahara, voltou. ou seja, Urahara já havia sido mostrado durante a obra como alguém bastante suspeito, e nesse ponto já havia sido revelado que ele já tinha sido um capitão pelo Ikkaku, ou seja, se você parar pra pensar um pouco, você consegue ligar o ponto A com o ponto B. Fato é que durante a batalha, quando o Ichigo está prestes a ser derrotado, seu rolo Pior que faz sentido o que ele fala. interior emerge, assumindo o controle momentâneo e ferindo gravemente o Byakuya, e esse é o motivo principal de reclamação nesse assumindo. Tem um bagulho que eu gosto, é o olho ser preto e branco. O olho do White e o olho do Ichigo quando aparece o olho dele assim na máscara, sabe? No anime eles fizeram amarelo. É legal também, dá um destaque maneiro, mas o branco eu acho muito mais legal. Sei Controle lá, tipo, momentâneo e o preto com o tudo preto com o branco ali, eu acho que dá um puta destaque bonito, sabe? ferindo gravemente o Byakuya, e esse é o motivo principal de reclamação nesse combate. Porém, a verdade é que a Máscara Hollow já havia sido mostrada salvando ele diversas vezes, seja na batalha contra o Renji, onde o Hanataro até joga ela fora no esgoto da Soul Society, quando eles estão se recuperando do combate, e outra vez após o combate contra Zaraki, onde agora a Yoruichi joga fora a máscara, e o detalhe é que o Ichigo havia pensado que tinha perdido ela, e mesmo assim, ela apareceu novamente. Isso já indica que é algo que deve ser manifestado a partir do poder dele, e pela preocupação que os personagens vão demonstrando com esse fenômeno, era questão de tempo acontecer algo diferente, e até mesmo preocupante em um momento crítico. Além disso, a máscara já havia aparecido antes mesmo dele ir para a Soul Society, quando Urahara estava fazendo ele despertar os seus Viu? Viu? Falei? próprios poderes Shinigami, que por sinal é o seu rolo interior. Em resumo, estava tudo lá desde o início. Por mais que tenha o conceito de a lâmina sou eu, apresentado durante a Guerra Sangrenta dos 1000 anos, onde temos a real explicação do que os poderes dos Shinigami são os poderes da sua própria alma, naquele momento o Ichigo ainda não tinha sincronizado com seus poderes, ainda não tinha conhecimento do seu passado, e portanto parecia um poder estranho, um poder à parte. Após isso, Ichigo A parte mais legal é que esse é o do primeiro seu Getsuga passado, e negro do portanto Ichigo. parecia um poder E eu acho estranho. muito lindo o conceito do Getsuga negro. Aqui no colorido ainda tem os tracinhos brancos. No preto e branco, normalmente, não tem esses tracinhos. E é só uma mancha negra, sabe? Eu acho muito lindo. E aqui é o primeiro Getsuga negro do Ichigo. Ah, mas foi o White. É um primeiro Getsuga negro do Ichigo. E a partir daqui o Ichigo começa a usar Getsuga negro. Que é um bagulho que o próprio White questiona lá na luta deles. Lá no. Quando pra treinar pra ele controlar a máscara. Que é o fato de que o Ichigo dispara um Getsuga negro contra o White. E o White fala, né, que você só começou a usar isso daqui porque eu usei uma vez. Eu te ensinei isso e tal. Que é a questão de, tipo, você só pode aprender os poderes da sua Zanpakutou com sua Zanpakutou. E sempre que o Ichigo aprende algo novo, é com o White. Como, por exemplo, o White, tem um momento ali da luta dos dois, que ele coloca a mão na Zangetsu dele e ele fala Getsuga Tensho. E é só uma explosão melee ali de poder. O Ichigo usa uma versão disso mais pra frente, que é quando ele começa a envolver o Getsuga negro na lâmina pra bater mais forte com a espada. Isso é muito louco. Tava lá, sempre teve lá, né? Sempre um existiu. poder à parte. Após isso, Ichigo retoma o controle do seu corpo e decidindo assim enfrentar o Byakuya com suas próprias forças. Essa escolha demonstra sua integridade e desejo de vencer por mérito próprio, não dependendo dos poderes que ele ainda não compreende completamente. E no ápice do confronto, ambos os Shinigamis desferem ataques decisivos. O Ichigo, mesmo exausto, consegue resistir, e o Byakuya, por sua vez, reconhece a força do Ichigo e admite que precisa reconsiderar suas próprias convicções. Uma convicção que vai ser quebrada agora é a sua de que a luta entre Ichigo e Ukiuha foi o
protagonismo? Então vem comigo, porque a batalha final entre os dois ocorre nos capítulos 350 a 353. No capítulo 350, das páginas 10 a 19, Wittig é fatalmente ferido por Ulquiorra. No entanto, no capítulo 351, ocorre a sua transformação, que ficou conhecida no fandom como Vasto Lord, uma forma Hollow completa, que supera amplamente o poder do Ulquiorra. Forma linda pra Essa caralho. transformação é um dos Por principais... mais que ela com as cores invertidas e a roupa de Shinigami inteira, que é a versão que a gente vê o White manifestando lá no mundo interior, no treinamento do Dangai, é muito mais linda. E eu não estou falando isso só porque o White é meu personagem favorito. Essa forma é linda pra caralho. Principais pontos de reclamação quanto ao suposto protagonismo do Ichigo. Várias pessoas comentam que foi tirado do nada, porém isso também havia sido preparado bem antes na história. Durante o treinamento do Ichigo para dominar o seu Hollow interior e ganhar a capacidade de usar a máscara Hollow por vontade própria, mas especificamente nos capítulos 200... Cara, curiosidade interessante que eu acho que eu já falei nisso em algum vídeo. Eu acho, não tenho certeza. Mas, por algum motivo, na primeira pressão do White, quando ele aparece lá no no teste que o velho Zangetsu faz com ele lá no Luta do Zaraki, no anime, por algum caralho de motivos, os dentes do White são pintados de preto. E isso é bizarro pra caralho. 220 a 224, durante o combate interno, a verdadeira Zangetsu fala pra ele que se o Ichigo vacilar, ele tomará o seu lugar e tomará o seu corpo. Claro, ele fala de uma maneira como se fosse tomar o corpo do Ichigo e assumir o controle, e de fato suprimir a alma do protagonista, pra assim ser o novo dono do corpo. Mas isso foi apenas pra tornar o Ichigo mais forte. Afinal, ele queria protegê-lo. É tipo o teu pai te mandando fazer uma faculdade e argumentando que você vai morar embaixo da ponte se não buscar algo na vida. É simplesmente pra te fazer medo e te fazer buscar evoluir. O Hollow interior, tomar o corpo naquele momento, foi para salvar o Ichigo. É tanto que após o Ulquiorra cortar o chifre dele, o processo de regeneração em alta velocidade começa. O Ichigo volta à normalidade. Ou seja, toda essa situação com o Vasto Lord é algo que também já havia sido preparado antes. E não ironicamente, tá? Mais uma vez, Ichigo aprendendo sobre coisas com sua Zanpakuto. Aqui o White usa um sonido. Lá na frente, principalmente em momentos que o Ichigo está com raiva ou numa luta muito tensa, o Ichigo usa sonidos. Tanto que é um bagulho que no anime, na Guerra dos Mil Anos, eles usaram muito bem isso. Quando o Ichigo, depois de ouvir ali depois de chegar na Soul Society, que ele dá um pulo, ele olha assim toda a Soul Society, até ele sentir a Reiatsu do Byakuya, ele pega, ele só tá ali, e são aquele somzinho do sonido, e ele some. Naquele momento, todos os Quints param de sentir a pressão espiritual dele. Porque é uma técnica Hollow. Faz total sentido o fato dos Quints não sentirem mais ele. E ele aparece na frente do Byakuya pra ouvir ele. E depois ele faz mais uma vez pra ir atrás do Rei Quincy. E se eu não me engano, eu acho que na batalha dele contra o Rei Quincy, depois dele ter liberado a verdadeira Shikai lá no Palácio do Rei, se eu não me engano, tem alguns momentos que tem um efeito sonoro do sonido também. Que é o Ichigo quando ele usa de forma mais agressiva. E é um bagulho que, mais uma vez, ele aprendeu a usar depois que o pacto dele usou, usando o corpo dele. Olha que coisa. Olha que coisa, não é mesmo? Combinação de eventos e conflitos internos previamente estabelecidos. E, inclusive, isso vai impactar mais à frente na história, com o Ichigo passando a ter ainda mais medo do seu próprio poder e não usando plenamente da maneira que poderia usar, mesmo estando mais forte após a batalha contra o Kyoha. Que é literalmente todo o sermão que todo o sermão que o Gin dá no Ichigo. É o fato dele ter olhos fracos e tal. É literalmente isso. Tanto que o Ichigo ele tem que parar, olhar novamente para o seu interior, ver o que é o seu problema, qual é o problema dele naquele momento, o White. E o que o velho Zangetsu faz? Ele tira o White de dentro do Ichigo, né, simbolicamente, se une ao White, não ironicamente, aquilo ali foi um Form of Salvation, teoricamente, e teoricamente, se você para pensar, essa deve ser a forma da Zangetsu, né? A verdadeira forma da dança Zangetsu. Que é uma junção do White com o Ichigo, né? Que é literalmente a bancada final, a dança Zangetsu. As duas lâminas juntas. E ali naquele momento os dois espíritos estavam unidos. Olha que irônico. E é onde o Ichigo ele entra, ele confronta o seu problema interior, que é o White, e se resolvendo, adquirindo aquele poder. Quando ele chega para lutar contra o Aizen, o Gin olha para ele antes ali de morrer e ele fala: finalmente você tem olhos fortes, olhos de alguém que é capaz de vencer. Olha que louco, não? Se os Vizards fossem metade do que o Ichigo é, seria outra história.
Não se esqueça, Hyper. No final dessa última parte, os Vizards ficaram marcados para ter um puta destaque contra o Gerald agora, que é uma coisa que não aconteceu no mangá. Então, não se preocupa. Ah, mas eles provavelmente vão perder porque tal pessoa que ganha dele. Sim, mas é um destaque, caralho. Pra quem não tinha nada, um é muito. Mas isso, claro, é um papo para um outro vídeo, Ah, porque agora vamos para ou do nada, quem sabe a história pode mudar. Vai saber. Nunca se sabe. Depois dessa última parte, eu não duvido de nada. refutação final. Ichigo versus Aizen, na batalha contra o rei dos fanboys, existem duas reclamações. Rei dos fanboys é foda. A primeira é porque o Aizen não matou o Ichigo antes de ir pra Soul Society, e a segunda é o fato do Ichigo ter superado ele rapidamente. E bom, meus amigos, sobre a primeira, é simples. Cara, a primeira é mais fácil. O Aizen não queria. Ele queria ver até onde o Ichigo poderia ir. O próprio Aizen fala isso, tanto que o Aizen fala decepcionado com o Ichigo quando o Ichigo chega e o Aizen não sente mais o poder espiritual dele. Que ele cogita que o Ichigo tá fraco, que é fraco ao ponto que o Aizen não consegue, que ele não consegue sentir. Ele fala que o Ichigo que ele deu aquele tempo pro Ichigo evoluir e o Ichigo não conseguiu. É literalmente isso. Era o ego do Aizen. Reclame com o personagem por ele ter feito isso, não com o autor. E a outra parte, simples, naquele ponto, ele estava fundindo com suas Zanpakuto, mas não só com uma. Ele literalmente, naquele ponto, estava fundido com os seus dois poderes. Tanto o Aichi quanto o Zangetsu fundidos dão a ele o Getsuga Tensho final. Tanto que provavelmente, aí a hipótese é minha, muita gente fala que sim e outras pessoas falam que não. Eu acho que sim. O Ichigo Dangai, o Ichigo ali que pré-uso do Mugetsu, provavelmente naquele ponto ele estava com o mesmo nível de poder que o Ichigo verdadeiro Shikai tem, que é o Ichigo com as duas espadas. Porque naquele ponto ele estava usando os seus dois poderes. Ele estava usando todos os seus poderes provenientes. Menos o Fullbringer, blá blá blá. Foda-se o Fullbringer. O Fullbringer é um adicional do Ichigo, por mais que faça sentido, tem todo o bagulho, blá 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 blá. Ele é mais um adicional do que um ponto importante, vamos dizer assim. Rapidamente, imagina 3 meses intensamente sem parar. É, tem esse bagulho, né? O Dangai, o tempo é diferente. Pro Ichigo passou 3 meses. Tanto que ele tava com um dos melhores designs dele, que é aquele cabelo caído na frente do olho. Meu Deus do céu. Aquilo ali é o puta design de personagem. Que pena que ele não teve ele mais. Lembre-se do que eu falei no início do vídeo, o autor faz o personagem agir da maneira como ele foi escrito. E o Aizen sempre foi arrogante, e naquele ponto da história estava mais arrogante do que nunca, se deixando ser acertado. Mas ele achava que estava imortal. O cara achou que os golpes dele que estavam fazendo as montanhas ser destruídas. Sendo que na verdade eram os golpes do Ichigo. Por inimigos fortes como Urahara, Yoruichi e Shin, porque sabia que iria se regenerar e evoluir. Parou até mesmo de usar sua Zanpakuto por achar que não precisava mais dela, e o ato dele deixar o Ichigo vivo é só mais um ato de arrogância. E como vocês sabem, o ditado popular diz que a arrogância precede a queda. O Aizen chegou no seu pico máximo de arrogância nessa parte da obra, chegando a ser chato às vezes pelo fato de tudo ser de acordo com seu plano, também que tudo ele sabia, até mesmo a traição do Gin. Ou seja, o autor foi fiel ao personagem que criou. E o segundo ponto, será mesmo que o problema é o Ichigo evoluir rápido, sendo também que algo que foi preparado arcos atrás, seja a maneira como ele evolui e seja também o local que ele treinou. Foi dito no arco da Soul Society pela É que nem reclamar que o Vegeta, o Trunks, o Gohan e o Goku ficaram muito fortes por terem treinado um dia que equivale a um ano na sala do tempo. Por mais que não foi exatamente, né? O Vegeta e o Trunks ficaram alguns meses e pouco, depois eles voltam, e aí eu acho que eles ficam o resto do tempo que faltava. E o Gohan e o Goku ficam uns meses e pouco também e já saem com o Super Saiyan Full Power e tal. É a mesma lógica. Só que menos tempo. Ichigo, que o tempo no Porque Dangai, o Ichigo não tinha um dia inteiro pra ver se ficava um ano, né? local esse onde o Ichigo treinou passa diferente do mundo humano e da própria Soul Society. Por causa disso, ele conseguiria ficar muito mais forte em menos tempo. E isso foi provado na prática, quando dentro do Dangai passaram cerca de 3 meses. E aí você pode até mesmo falar, Asa, mas 3 meses é pouco para superar um inimigo que transcendeu os limites. Cara, 3 meses treinando no seu interior, que é onde você mais aumenta seu poder no mundo de Bleach, teoricamente sem parar. A gente não tem comprovações de que foi sem parar, mas ao que dá a entender, em nenhum momento ele volta pro mundo real. Ele fica ali os 3 meses tentando ter o Getsuga Tensho final, tentando ter o Mugetsu. Então, cara,
Sim, eu acho que faz total sentido. de um Shinigami Hollow. E eu te digo, jovem, lembram quem é o Ichigo? Lembram da taxa de crescimento absurda dele? Se em 3 dias ele conseguiu despertar Bankai e bater de frente com o Byakuya, e depois da luta contra o Green horas depois já estava conseguindo bater de frente com o Kyoha base, que antes É, o Kyoha base que ainda se ele curte nem um conseguiria pouquinho, né? acompanhar. Imagina esse cara passando por um treinamento especial de 3 meses para despertar uma Sem técnica parar. absurda. A verdade é que o Ichigo é uma anomalia que o Aizen ajudou a criar e que nem mesmo ele sabia que iria superá-lo. Uma anomalia que nem mesmo um dos maiores gênios da obra. Ai, cara, que painel lindo, velho. Nossa senhora. O anime não conseguiu passar como esse painel é absurdo de legal. Mas é o único Getsuga negro do anime clássico que não tem aura vermelhinha. Ou aura azul, que é o primeiro Getsuga que o Ichigo usa negro. Conseguiu entender? Por isso tomou a surra. Claro, você ainda pode argumentar que o Aizen destruiu Kototsu e que isso é forçar demais para o Ichigo ter tempo de treinar no Dangai. Porém, lembrem, o Aizen naquele momento é extremamente arrogante e queria testar o seu novo poder com o que quer que fosse forte. E o Kototsu era um ser de razão, um ser diferente de tudo. Então é claro que um cara com complexo de Deus iria querer bater de frente com uma criatura como aquela. Enfim, essas análises demonstram que as vitórias do Ichigo são fundamentadas em elementos previamente estabelecidos na obra, com a sua natureza híbrida, o desenvolvimento. Fora que lá também. Fora que lá, Mugetsu também é uma técnica meio definitiva, assim. É literalmente uma rajadona de todo o meu poder na tua bunda pra você morrer. No caso do Aizen, ele já era imortal. Mas se fosse uma pessoa que não é imortal, teria morrido. Tipo, imagina o cara ter o poder de 5 bilhões de bomba atômica. Tô exagerando pra caralho. E ele dispara todas elas em uma bomba só. Faz um estrago, né? Definitivamente faz um estrago. Desenvolvimento acelerado das suas habilidades e também as personalidades dos seus adversários. Portanto, não se tratam de vitórias por protagonismo forçado, mas sim de consequências lógicas narrativas construídas pelo Kubo. Mas enfim, essa é a minha opinião sobre o assunto. Concorda comigo ou não concorda? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Vamos trocar essa ideia que é sempre a melhor parte. E se você gostou do vídeo, deixa o like que ajuda muito. Pode deixar, eu já dei o like, eu já sou inscrito no canal do Zé dos Animes. E se você não é, vai lá. Eu acho muito difícil você conhecer o meu canal e não o do Zé, mas quem sabe, né? De qualquer forma, vai lá no canal dele, deixa lá também o like, se você não deixou ainda. E de qualquer forma, porra, vídeo incrível, ajuda muito. Sempre é bom ter vídeos desmentindo essas falácias de Bleach, né? É muito bom. E como a gente conseguiu fazer um vídeo que não chegou a 1 hora, mesmo ele tendo só 16 minutos de vídeo, vamos finalizar por aqui de forma rápida, né? Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e tchau, tchau. E link dessas coisas lá na descrição. Tchau, falou.